Como você tem se comportado nessa quarentena? Qual exemplo você tem deixado para os seus filhos, para a sua esposa, para as pessoas que estão 24 horas com você todos os dias? Na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dar conselhos práticos a um jovem pastor que estava enfrentando dificuldades na igreja de Éfeso. Pessoas estavam se levantando dentro da igreja e questionando a liderança daquele pastor. Porém, Paulo ensina a ele, de maneira bem prática, como ele poderia enfrentar essas barreiras. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A primeira verdade que Paulo diz para aquele jovem: olha, você vai mudar essa situação através da maneira como você fala. A maneira como você usa as palavras. A sabedoria que estará sendo proferida através da sua boca. A pureza e a verdade nas suas palavras irão provar para as pessoas que estão ao seu redor o quanto você está comprometido com Cristo Jesus. O quanto você é maduro o suficiente para estar à frente dessa igreja. Paulo também diz: seja um exemplo no procedimento. Não era necessário apenas falar a verdade. Não era necessário apenas ter sabedoria nas palavras. Mas a maneira como ele procederia no seu dia a dia. A maneira como ele agiria nos seus relacionamentos, nos seus negócios, quando ele fosse comprar ou vender alguma coisa, iria comprovar também a verdade da sua mensagem. Iria diferenciá-lo das outras pessoas. O procedimento de Timóteo deveria ser tão verdadeiro quanto as suas palavras. Mas Paulo continua: seja um exemplo no amor. E quando pensamos em amor, não podemos trazer à nossa mente o conceito deturpado que é cantado nas nossas canções. Porém, aquilo que o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor sacrificial, o amor semelhante ao de Cristo Jesus, um amor que é paciente, que é bondoso, que é fiel, que não deseja o mal, que não arde em ciúmes, um amor que não espera nada em troca. Independente da resposta que ele receberia das outras pessoas, ele deveria amá-las. Paulo ainda diz: Timóteo, você também precisa ser um exemplo na fé. Um comentarista bíblico ele vai dizer: a fé é a certeza inabalável, a confiança inabalável de que Deus está no controle de todas as coisas. Independente da situação que Timóteo estivesse vivendo, das circunstâncias que ele estivesse passando, ele precisaria provar àqueles irmãos a sua maturidade, ser exemplo na fé. Provar o quanto o seu coração estava firmado em Cristo Jesus. E por fim, Paulo diz àquele jovem: seja um exemplo na pureza. Um jovem que talvez estivesse enfrentando diversas tentações pelo fato de estar na cidade mais devassa do Império Romano. Paulo diz a ele: Timóteo, é importante que você se abstenha, você seja puro das perversidades sexuais do meio que você vive. Porém, Timóteo, você também precisa guardar os seus pensamentos. Essa pureza tem que ser física e tem que ser também intelectual. Uma pureza que vai além de práticas, mas também ela alcança os nossos pensamentos. Paulo diz: seja exemplo nisso, Timóteo. Seja exemplo na pureza. Talvez nesses dias de quarentena seja uma ótima oportunidade para você provar, para você ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Seja exemplo para os seus filhos. Seja exemplo para a sua esposa.
Seja exemplo para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que estão com você no mesmo ambiente. Deixe com que elas vejam Cristo Jesus através da sua palavra, através do seu procedimento, através do seu amor, da sua fé e da pureza que está no seu coração. Que o Senhor nos ajude a viver cada dia mais a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.